Pronto. Então, eu acho que os assuntos já foram bastante discutidos, não acho que vai ser uma coisa muito difícil, mas eu vou retomar o que a gente viu, mesmo para relembrar, e aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando, abre o microfone e me diz o que vocês estão pensando, o que vocês não entenderam. Eu vou dar uma olhada rápida aqui no Ava, para ver o que eu coloquei lá na época que eu dei essas aulas, se eu não esqueci de colocar alguma coisa. Porque aí vocês têm os materiais completos também. Ó, como as duas primeiras aulas eu dei presencialmente, então não tem nada no AVA delas. Mas eu vou colocar no final desta aula, eu vou colocar a gravação desse vídeo e vou colocar os textos vocês já têm, porque vocês usaram um para fazer o IA, né? O outro eu já tinha fornecido antes com o plano de ensino o material, então vocês já têm eles, né? Mas eu vou recolocar lá os nomes e os arquivos. E aí se vocês podem, quem não tiver ainda, pode acessar os textos por lá. Se eu me lembrar também de algum material extra, tipo um podcast, um vídeo, alguma coisa assim, eu vou colocar também, mas por hora não me ocorreu nada de nem agora e nem na hora que eu estava pensando na aula. Bom, a gente começou essa disciplina fazendo uma retomada do contexto histórico do que foi a de como que se construiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Ela aconteceu no ela aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial tinha teve uma característica muito forte de acontecimentos absurdos, né? Foi na Segunda Guerra que aconteceram dois dos nossos principais episódios mais mais problemáticos, assim, talvez mais desumanos. Eu falei na aula para outra turma que eu achei que são os episódios mais deprimentes, assim, da nossa história, né? Não sei se dá para dizer isso, mas eu considerei que sim, que foi o Holocausto, né? E a explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Foram situações que morreram um número absurdo de pessoas. Muita gente isso não fazia parte de um confronto direto, né? Morreu muita gente inocente. Uma guerra sempre morrem pessoas, né? A diferença é que nesse caso não morreram só os combatentes na explosão das bombas, né? Morreram crianças, enfim, civis, pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com o confronto. E a outra situação do Holocausto, acho que eu não preciso nem explicar para vocês porque que ela é absurda, né? Mais de 6 milhões de judeus morreram, é o dado que o vídeo do Descomplica traz, né? Mas é o dado que os historiadores calculam, que foi esse número, e, bom, baseada numa ideia completamente preconceituosa. Vocês sabem o que foi o nazismo, né? Não cabe também eu entrar em detalhes para explicar aqui agora, porque a nossa aula não é sobre isso, mas se vocês tiverem dúvidas a respeito do que foi, dá uma pesquisada aí nos artigos científicos, tá? Cuidado onde vocês vão pesquisar, senão vocês vão encontrar informações falsas, mas procurem artigos científicos de história sobre como foi que aconteceu. Se vocês não lembrarem lá das aulas de história do colégio,
é isso que eu recomendo vocês fazerem. Então, nesse contexto de pós-guerra, pós vários absurdos, houve a Organização das Nações Unidas. É uma instituição, uma organização internacional que tinha como objetivo mediar conflitos, estabelecer algumas relações entre os países e evitar que os desentendimentos, os conflitos fossem resolvidos com bombas, né? Que eles pudessem ser resolvidos por meio de reuniões, de conferências, de acordos, enfim, sem mais derramamento de sangue. Além disso, então, com a Organização das Nações Unidas e com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aliás, com a Organização das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada e ela diz que, inclusive, cadê a Amanda de Deus? Eu lembrei que ela me mandou um material por e-mail e eu esqueci de escutar. Por e-mail não, ela me mandou no Instagram e eu acabei esquecendo de escutar. Desculpa, Amanda, quando você assistir esse vídeo, saiba que eu não ouvi ainda, mas eu vou ouvir, tá? Enfim, e essa declaração, como vocês sabem, ela diz dos nossos direitos iguais, que toda pessoa deveria ter direitos iguais, deveria ter algumas necessidades que deveriam ser supridas para todas as pessoas. Algumas considerações que deveriam ser feitas para todas as pessoas. E algumas constituições, a nossa, por exemplo, é baseada nessa declaração, né? Então, o nosso código de ética também é baseado nessa declaração. Leve em consideração os princípios. Então, esse é o contexto. Primeiro. O primeiro texto que a gente estudou foi o da Ana Bock, Psicologia e sua Ideologia, 40 anos de compromisso com as elites. Durante muito tempo, como vocês sabem, a psicologia teve um compromisso com as classes dominantes, com as elites. Isso significa que a psicologia tinha objetivos, tinha o trabalho, né, gente, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou desligar minha câmera 1 segundo, vou fechar minha janela, vou ligar meu ar-condicionado para eu não ouvir mais esse cachorro latindo, tá? Só um minuto. Meu ar-condicionado é barulhento, mas pelo menos não me desconcentra, como a conversa da vizinha e o cachorro. Não sei se eu já falei para vocês, mas meu pai assiste minhas aulas às vezes, né? Ele descobriu que eu estou postando no YouTube e aí ele fica assistindo às vezes, e às vezes ele comenta. Aí um dia desses, não era horário de aula, nada, ele me mandou uma mensagem assim: você esqueceu de pedir pro seu cachorro ficar quieto, porque ele estava assistindo um vídeo da aula onde o cachorro participava. Enfim, então o objetivo da psicologia era esse controle, diferenciação, categorização das pessoas, né? Quando a gente viu lá sobre higiene, acho que vocês lembram que tinha bastante a ver com isso. Não vou me aprofundar nisso, porque esse é assunto do segundo bimestre, mas vocês já sabem mais ou menos como é que funcionava.
esses interesses que a psicologia defendia, eles eram necessários para a manutenção de um lucro, né, de um status, de uma forma de funcionamento econômico e social. Eu estou falando mais rápido porque eu preciso passar pelos 3 conteúdos, mas se vocês tiverem dúvida, podem me interromper, tá, gente? Então, na época da colonização, os estudos tinham foco em encontrar maneiras, por exemplo, eficientes de controlar os indígenas. Porque os indígenas eram vistos como preguiçosos, diferente das pessoas negras que foram trazidas escravizadas para o Brasil. A relação dos indígenas com a terra, com o ambiente, era uma relação em que não tinha essa característica de acúmulo, que não tinha uma característica de o que o estudo dessa área defendia. Meu áudio tá ruim para vocês? Será que minha internet tá falhando? Ou não? Não, é só essa parte que não deu para entender. Tá, então eu vou repetir. Então, o objetivo era controlar os indígenas, porque eles eram considerados preguiçosos, né? Eles não tinham a mesma forma de organização social e eles não, a escravidão não funcionou com eles, né? Porque eles não realizavam os trabalhos que os europeus queriam que eles realizassem, simplesmente. Então, eles eram considerados preguiçosos. E aí, o objetivo da psicologia, nesse contexto, era fazer com que eles trabalhassem, controlá-los e fazer com que eles se comportassem da maneira que era considerada adequada pelo europeu. No século XIX, é mais aquela ideia da higiene, que a gente já falou, né? A psicologia ajudou a fomentar essa ideologia higienista. Na educação, tinham as práticas autoritárias e disciplinares. Na saúde, a psicologia também participou da criação de hospícios e asilos, né, onde essas pessoas que ficavam, que não se encaixavam, eram mandadas. Então, percebam a lógica da categorização e controle, exclusão, categorização. Eu vou retomar essa ideia daqui a pouco, mas vou tentando olhar para ela. Tinha um ponto muito importante que fazia com que a psicologia tivesse essa prática, que era a ideia de moral, o conceito de moral, moralidade. Eu acho que vocês viram um pouco disso na aula de desenvolvimento, porque tem um autor, que é o Kohlberg, que fala um pouco do desenvolvimento moral do homem e da mulher. Eu não sei se a Bia está usando a papalha com vocês, mas se ela estiver usando, tem um tópico do texto que fala disso. E hoje a gente entende a moral como uma coisa construída, cultural, né? O que a gente entende, os nossos conceitos de certo e errado dependem da cultura onde a gente está inserido. Então, aqui no Brasil, aqui na nossa cultura ocidental, bastante que sofre bastante influência, por exemplo, norte-americana, a gente tem um conceito de certo e errado, que é talvez coerente com dessa cultura, dessa região do mundo. Se a gente fosse para uma outra cultura, não precisava nem sair do país, mas se a gente fosse numa comunidade indígena, num grupo indígena, talvez os conceitos de certo e errado lá não seriam os mesmos, né? E por isso, porque dentro da nossa cultura é considerado certo ou errado um tipo de coisa, e para eles é diferente, porque a cultura deles é diferente. E aí, nesse ponto, a gente repete às vezes isso, né? E nesse ponto, naquela época, a moralidade que era considerada a correta, vamos dizer assim, a referência do que era certo e errado, era o europeu. Gabi disse, então tudo é considerado pela cultura do local.
sim, o conceito de certo e errado, a gente precisa considerar a cultura onde aquela pessoa está inserida. Não era isso que acontecia. Então, e muitas vezes não é isso que acontece hoje, né? Se a gente for bem sinceros e fazer uma análise crítica, a gente sabe que não é, nem sempre isso acontece, né? O conceito de certo e errado muitas vezes não leva em consideração questões culturais, mas deveria. A psicologia também teve um papel, uma ligação, né, com as guerras, que ajudaram a desenvolver os testes psicológicos, por exemplo, né, ajudaram havia um interesse em investir no estudo dos testes psicológicos, porque queria se saber qual soldado, qual dos militares era mais adequado para ocupar determinado posto na guerra, né? Então teve uma troca de interesses, assim, vamos dizer. Então, em resumo, em todas as áreas onde a psicologia atuou até então, até essa parte da história que a gente chegou, ela tinha uma característica de controle, higienização e categorização. Então, tentava se controlar as crianças, os loucos, os soldados, os trabalhadores, tentava se dizer aonde cada um se encaixava e que lugar ele poderia ocupar na sociedade, né? Então, o louco ia para o asilo, a criança que não tinha as habilidades que eram desejadas na escola era levada para uma escola especial, que naquela época nem tinha esse nome, né? Mas era um outro tipo MAPAI, por exemplo, e assim por diante. Então, o controle tentava fazer as pessoas se enquadrarem, já que elas não se enquadravam, então, higienização, elas eram colocadas em um lugar à parte da sociedade, e a categorização era quando a gente começava a tentar a dar nome para essas pessoas, né? Então, esse é o louco, aquele é o retardado. Lembra que eu falei para vocês da categorização de idiota, imbecil e cretino? Eram as categorias de inteligência, né? Então, não é à toa que esses nomes acabaram virando algum tipo de xingamento hoje, mas existia. Então, isso se reflete, né, nesse tipo de prática. Depois, quando a psicologia se tornou uma profissão já regulamentada, isso a gente está falando há uns, há uns 50 anos atrás, mais ou menos, ela era um serviço pouco acessível, né? Aqui a gente não está mais falando de história da psicologia, que já é psicologia como profissão. É um serviço pouco acessível. Naquela época era muito mais, mas hoje continua sendo. Aí eu pergunto para vocês o quanto a gente se separou desse compromisso com as elites, né? Não sei o quanto foi. Então, como eu lembro de ter mostrado para vocês, falado sobre os valores os preços mesmo do serviço de clínica. Quem faz psicoterapia sabe que a gente não encontra, raramente encontra. Pode ser que tenha alguém que tenha encontrado, mas a maioria dos profissionais não atende por menos que R$ 120 uma sessão. Então, esse não é um valor acessível para as pessoas. Mas naquela época, além do valor ser alto, a gente, como categoria, como grupo, tinha um baixo poder organizativo. Ou seja, a gente não tinha uma representatividade do grupo, a gente não tinha o conselho como uma coisa uma entidade que pode representar os interesses do grupo. Não tinha essa força de organização, né? Hoje, como eu já disse para vocês, o Conselho de Psicologia pode
pode, por exemplo, atuar e dar opinião e dar o seu parecer a respeito de várias questões sociais, como, por exemplo, o aborto, redução da maioridade penal. Quando isso está em pauta, por exemplo, nas câmaras, eu acho que foi na Câmara que teve um debate sobre aborto, há uns 2 anos atrás já, e que eu me lembro bem que o CFP estava lá, e outras entidades, outras instituições também estavam, mas o CFP estava lá para dar o que nós, psicólogos, pensamos sobre isso, qual é o nosso, em que a gente pode contribuir com esse debate. Então, lá naquela época, isso estava fora de cogitação. Os dados nos mostram que, ela cita aqui alguns dados, né, que durante um bom tempo, a gente teve a maior parte dos profissionais na clínica e na divisão entre as áreas, né, de trabalho na clínica, e o tipo de trabalho, a maioria estava em instituição particular. Então, considerando que não é um serviço acessível ainda hoje, né, e que a gente está mais nos serviços privados, ou seja, em empresas ou na clínica, onde eu sou autônoma, por exemplo, mas que a pessoa precisa pagar pelo meu serviço. Quando eu digo que o serviço não é acessível, eu não estou dizendo que a gente devia cobrar mais barato por cada sessão. Nosso trabalho vale o valor que está lá na tabela de honorários, às vezes vale mais. Quando vocês tiverem experiência, quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver que é exaustivo. Parece que é simples ficar sentado ouvindo demandas das pessoas, mas é muito cansativo. Né? Agora, nesse período de pandemia, se vocês procurarem alguma psicóloga clínica que tem Instagram, que divulga o trabalho dela no Instagram, com certeza ela fez um post ou uma live já falando sobre a sobrecarga de atender as pessoas. Porque agora que está todo mundo muito mal com o mesmo tema, todo mundo está demandando a respeito desse tema. E é exaustivo para o profissional que atende, sei lá, 10 pessoas, 8 pessoas num dia, né? Então, não é que a gente tinha que cobrar mais barato, mas a forma como a gente está organizado para atender as pessoas, não tem como atender todo mundo, né? Poderia ter, por exemplo, disponibilidade de profissionais da psicologia nos serviços públicos, que aí o Estado ia pagar pelo nosso serviço e não a população de baixa renda, que não tem acesso financeiro, mas essa pessoa poderia ter acesso ao nosso trabalho, que vale sim o valor quanto ele custa, né? E às vezes vale até mais. Então, o problema disso é que o quanto dessa nossa atuação, que é em espaços privados e que na clínica, que é um lugar que não é acessível para todo mundo, o quanto essa atuação reflete o potencial da utilidade de contribuição da profissão à sociedade. Pouco, né? Para mim parece muito pouco. A gente tem ferramentas, eu acredito na psicologia, eu acho que vocês também, senão vocês não estariam aqui, né? Se já estão no 3º semestre, se vocês tivessem escolhido por engano, talvez vocês já teriam se dado conta disso. Tudo bem se tem alguém mais demorado, não tem problema nenhum, mas vocês já tiveram acesso a várias disciplinas que podem responder essa pergunta, se vocês acreditam na psicologia ou não, se vocês acreditam que a gente tem, quando eu estou dizendo se vocês acreditam na psicologia, se vocês acreditam que a gente, enquanto profissionais, tem condições de oferecer serviços que transformem o mundo, que transformem a sociedade, se a gente tem condições de proporcionar o que a gente se propõe a proporcionar, qualidade de vida, bem-estar, autonomia para as pessoas, né? Eu acredito que a gente tem isso, né? Só que a gente está fazendo muito pouco, porque a gente está em locais que não acessam as pessoas que realmente precisam do nosso serviço. Um outro problema é que a clínica, durante muito tempo, apresentou uma perspectiva naturalizante dos sujeitos.
se afastando de um projeto de transformação social. Ou seja, olhando para o sujeito como problema, né? Para o sujeito como... tanto quando a gente vai falar, por exemplo, de um criminoso, quanto quando a gente vai falar de uma pessoa que tem sintomas de ansiedade. A perspectiva naturalizante, a gente olha e fala, essa pessoa tem ansiedade, por isso que ela é assim, então vamos dar um remédio para ansiedade, vamos ensinar umas técnicas aí de respiração para ela lidar com a ansiedade dela, vamos mandar ela fazer atividade física, é isso aí, porque é ela que tem ansiedade, né? O diferente disso seria a gente olhar para o que causou ansiedade na sociedade, né? No coletivo, na cultura. Já falo disso de novo. A partir dos anos 70, a gente mudou um pouco a forma como a gente pensava essas coisas, que foi quando surgiu a psicologia comunitária, e aí isso fez ter algumas transformações na educação, na assistência social, no trabalho, e eu acho que dá para dizer que na clínica também. A história da clínica que eu conheço mais de perto é a da análise do comportamento, e eu sei que teve mudança sim. Antigamente tinha um nome de modificadores do comportamento. Os profissionais reproduziam técnicas para ensinar, para modificar comportamentos das pessoas. Não era uma visão muito crítica dessa mudança que ia ser causada, né? E isso se refletiu em diversas áreas dentro da análise do comportamento. E aí, depois dessa época, isso foi mudado e a perspectiva de como atender as pessoas, do que proporcionar para as pessoas, foi mudada também. Um dos motivos pelos quais a gente se constituiu dessa forma, né, não resistindo ao que estava acontecendo e não visando nenhuma mudança, demorando para que essas mudanças começassem e tudo mais, uma postura mais ou menos que a gente pode dizer que é acomodada, né? Um dos motivos é esse primeiro momento da psicologia, ele aconteceu dentro de um período chamado ditadura militar. Esse é um dos motivos, né? O outro motivo é que a psicologia é uma profissão predominantemente feminina. Se constituiu assim por conta da facilidade que as mulheres tinham em conciliar as tarefas domésticas, que cabiam única e exclusivamente às mulheres naquela época, a educação dos filhos, o cuidado com os filhos, e uma profissão. Porque na clínica, a gente, que era o lugar onde tinha mais profissionais, né? A gente consegue fazer os nossos horários. Se eu não quero trabalhar de manhã, então eu só marco para atender à tarde. Se eu não quero trabalhar à tarde, eu só marco para atender de manhã. Se eu quero um dia inteiro da minha semana livre para eu poder fazer faxina, para quando meu marido chegar, a casa estar perfeita, é só eu não marcar atendimento naquele dia. Então, as mulheres conseguiam se inserir nessa profissão. E aí elas não tinham a área que se encaixava melhor no estilo de vida delas daquela época era a clínica, dessa forma como ela se constituiu. E a gente vê essa tradição até hoje, né? A maior parte dos profissionais que se formam vão para a clínica. Não tem problema estar na clínica, eu gosto muito da clínica, apesar de eu não estar atendendo agora. Eu gosto muito. E eu acho que vocês vão gostar também. Mas a gente tem que ter uma visão diferente, mesmo dentro da clínica, que tem a ver com o que eu disse que eu ia falar mais tarde, o mais tarde é agora, que é a naturalização do fenômeno psicológico. Essa naturalização, o exemplo que eu dei foi da ansiedade, né? Mas e o contexto? E a realidade social? Você está levando em consideração isso? Se um de vocês, me procura e fala assim, professora, eu tô tendo crises de ansiedade, eu não consigo dormir, eu sinto falta de ar durante o dia todo, eu sinto meu coração palpitando, eu tenho vontade de chorar várias vezes durante o dia, meus pensamentos ficam confusos, tudo isso é sintoma de ansiedade.
Se eu olhar por uma perspectiva naturalizante do fenômeno, né, do fenômeno psicológico, eu vou falar, esse aluno está com ansiedade, eu vou falar para ele procurar um psiquiatra e o problema está resolvido. Ele vai tomar um remédio e ele não vai mais ter esses sintomas de ansiedade. Mas por que esse aluno está tendo ansiedade? Vamos pensar um pouco. A gente está vivendo uma pandemia. O número de pessoas mortas só aumenta. Eu tenho uma figurinha no WhatsApp que serve para esse momento, que é a Gretchen falando: vou despertar gatilhos, gostem vocês ou não, é isso que eu vou fazer agora. Então, o número de mortes subindo, a gente em isolamento social, mais ou menos, que eu não sei quem está fazendo ou não, porque as recomendações são confusas, ao mesmo tempo que a gente sente medo, o comércio está reabrindo, cada vez mais próximo de nós tem alguém doente ou alguém que morreu. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu não tenho nenhuma pessoa próxima, familiar, ou alguma pessoa que eu tinha uma relação mesmo próxima, mas próxima em número de pessoas até eu conhecer. Então, tem a cunhada da minha tia morreu, tem alguém, acho que é prima de uma amiga minha, morreu também, e outras pessoas que já foram diagnosticadas, que estão bem, mas que foram diagnosticadas. Então, eu sinto isso chegando cada vez mais perto de mim. Além disso, vocês têm que dar conta de estudar para todas as disciplinas. Todo mundo, vou chegar lá, André. Além disso, tem que dar conta de estudar para todas as disciplinas. Tem que. Agora vocês vão fazer prova, tem que estar online no horário da aula. Se perdeu a aula, tem que assistir a aula depois. Talvez vocês estão preocupados com os familiares de vocês que podem ficar doentes. O André lembrou aqui, crise econômica e política. Uma devastação total, né, no nosso país. A gente está há não sei quantos dias sem ministro da Saúde, né? Os posicionamentos são cada vez mais controversos, mais esquisitos, menos transparentes, né? Até em relação à pandemia, mas em relação a outras coisas também. Um movimento social enorme surgindo e desafiando o isolamento, mas com causas que podem ser consideradas válidas, mas ao mesmo tempo as pessoas estão se expondo ao risco. Eu não sei qual que é a resposta certa para ir. Vocês estão entendendo quantas coisas a gente está vivendo? Se vocês não estiverem ansiosos, é estranho até. Então, eu não estou dizendo que eu não precisa procurar ajuda. Precisa procurar ajuda, sim. Mas se um de vocês me procurasse com ansiedade e eu simplesmente recomendasse que procurasse um psiquiatra e dissesse, bom, então eu vou falar no nome da primeira pessoa que está aparecendo a foto aqui para mim, tá? Então a Eliane está ansiosa, ela é muito ansiosa, ela vai fazer um tratamento aí psiquiátrico, beleza, ela vai ficar bem depois. A gente está tratando só o sintoma e não está resolvendo o problema, porque para resolver o problema a gente ia ter que fazer um milagre. O mundo está um caos, então é para eu me sentir mal mesmo. A reação esperada é que eu me sinta mal. Só que se eu precisar de ajuda, pode ter ajuda. O que não pode ter é um caráter corretivo nisso. Então, eu preciso retirar os sintomas dessa pessoa. Eu preciso associar isso a uma patologia, a ansiedade. A ansiedade é o mal do século. Por que será que a ansiedade é a doença? O Brasil é o país que tem maior número de pessoas diagnosticadas com ansiedade no mundo. Por que será? Né? Não é por acaso. Tem a ver com questões culturais, com a forma como a nossa sociedade se organiza, com a forma como a nossa economia se organiza, que são coisas que são comuns à maioria das pessoas. Não é diferente, por exemplo, de eu falar de coisas que são da minha história de vida, que são mais que dizem respeito, por exemplo, à minha família, à organização do meu núcleo de convivência, né? Isso também influencia e também precisa ser levado em consideração. Mas eu posso escolher colocar uma responsabilidade, vamos dizer assim, no sujeito,
uma responsabilidade na família, por exemplo. É bem comum isso na escola, né? Colocar a culpa na família desestruturada, por isso que a criança é assim, né? Também é uma forma de naturalizar o problema. Mas quando a gente faz essa análise mais ampla do que causou isso, do que causa isso na maioria das pessoas, a gente pode tratar os sintomas, né? Mas a gente pode agir de forma a transformar o mundo e não o sujeito. Então, eu posso ter uma postura onde eu tento tirar os sintomas daquela pessoa. E uma postura que, além de tratar os sintomas, eu ensino, explico e ajudo essa pessoa a entender de onde que eles vieram. Porque aí ela vai ter ferramentas para lidar com eles e com o que causa esses sintomas nela, né? E para isso, a gente precisa ter uma concepção, uma percepção de que o mundo psicológico, ou seja, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, os sintomas que a gente vai apresentar, os transtornos mentais que a gente possa ter, enfim, a minha identidade, a minha personalidade, o jeito que eu sou é construído. O mundo psicológico é uma coisa construída, e construída a partir da minha relação no mundo, com a cultura, com a sociedade, com as pessoas. Prof, posso falar uma coisa? Pode. Eu acho que um dos fatores assim, que está muito relacionado à questão da ansiedade, não só no Brasil, mas uma coisa globalizada, assim, né, muito universal, que está vinculado ao capitalismo, é a coisa do consumo, né? Como que o consumo escraviza as pessoas e nunca satisfaz, né? Uhum. Estão sempre em função de querer muito além daquilo que elas precisam e essa coisa da ostentação que o consumo delibera aí, que o consumo institui, consumismo, né, institui. Eu acho que isso está muito localizado, assim, nessa questão da ansiedade de maneira geral. Isso. Acho que uma das coisas aí que a gente pode pensar como uma causa, né, desse sofrimento. Isso, acho que a gente pode sim. O Francisco falou aqui no chat, às vezes é como uma consequência da modernidade também, né? E é isso mesmo, é o nosso estilo de vida. Onde que você, assim, vocês são uma maioria mais novos do que eu, mas eu nunca imaginei que eu fosse ouvir alguém falar, mas eu não sou tão mais velha que vocês, eu no máximo é 10 anos do que alguém nessa turma. Então, mas eu nunca imaginei que eu ia ouvir falar num problema que as pessoas têm, uma coisa que causa ansiedade nas pessoas, que eu não lembro o nome que deram para isso, mas não é uma coisa descrita, por exemplo, nos manuais de saúde mental ainda, mas pode ser que em algum momento seja, que é uma ansiedade por perder informações. Então, eu tô com meu celular aqui do meu lado e eu tô ansiosa porque eu não posso desbloquear ele e ver as notificações. Tô ansiosa porque eu tô perdendo tudo que estão postando no Twitter agora, enquanto eu tô aqui. Eu tô perdendo tudo que estão postando no Instagram. E eu não posso perder nenhuma informação que tá lá. E aí, consumir toda essa informação, é para retirar a minha ansiedade. Quando parece que eu tô perdendo alguma coisa, aí eu me sinto muito ansioso, né? Então, pode ter... isso, com certeza, tem a ver com a nosso estilo de vida atual, né? Professor, pode falar. E tem o inverso também, né? Porque, assim, não abrir redes sociais, não ver televisão, para você não ter essa notícia. Porque eu mesma, eu estou evitando muito televisão para não entrar em crise, entendeu? Porque eu já, como você falou, eu já perdi pessoas, né? Uhum. Então, pode ocorrer o inverso também, né? Sim, eu sinto muito. Obrigada por compartilhar com a gente. Eu não perdi ninguém próximo, mas eu escolho um dia da semana ou dois, assim, e aí eu assisto o jornal, mas eu não fico todo dia também, porque eu não me sinto bem, né? Me causa sensações ruins. Então, vai adiantar eu tomar remédio? Bom, se eu continuar assistindo todas as notícias
todos os dias não vai adiantar, né? Então, é justamente com essa linha de raciocínio que a gente precisa planejar as nossas intervenções direcionadas para o mundo e não para o sujeito, para que o sujeito seja um agente transformador do mundo dele, né? Dessa forma, que seja não assistindo televisão, se é isso que faz bem para ele, né? Mas que ele possa entender o lugar onde ele ocupa no mundo, o que causa essa dor que ele está sentindo, né? E para aprender a lidar com ela, ao invés de ensiná-lo a se encaixar nisso para sofrer menos, talvez. Amanda falou, o ruim é que hoje em dia tá no Twitter e Insta essas notícias que aparecem na televisão. Sim, mas aí, Amanda, vou te dar uma dica. Escolhe bem quem que você vai seguir, entendeu? Porque se você seguir os portais de notícias, você vai ver tudo mesmo. Mas se você seguir só as contas de piadinha, de gatinho, gif de gatinho, aí é tranquilo, é um lugar seguro. Então, a gente precisa, como eu falei, considerar o mundo, a inclusão do mundo psicológico, aliás, do mundo cotidiano e cultural, para poder compreender o mundo psicológico. A gente precisa ter um compromisso, o nosso compromisso, qual que é o compromisso social da psicologia? Nosso compromisso é com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, em nome dos direitos humanos e das desigualdades sociais. A gente está do lado mais fraco, a gente está com as pessoas que estão com seus direitos desrespeitados. A psicologia tem lado, sim. Não, se algum de vocês, depois de passar os 5 anos na faculdade, ainda achar que a psicologia não tem lado, não contem para ninguém que eu dei aula para vocês, por favor, tá? Porque a psicologia tem lado, tá claro no nosso código de ética. Eu tô falando isso de brincadeira, mas se isso não parece fazer sentido, vamos tentar refletir melhor sobre esse texto, por exemplo, e sobre tudo que a gente vem estudando nessa disciplina, né? A psicologia não é comprometida mais, não é mais a nossa tradição. A gente já viu que errou, estando do lado errado, vamos dizer assim, estando do lado que massacrava as pessoas, que tentava enquadrar as pessoas num padrão, que tornava algumas pessoas mais ricas em função da pobreza, da miséria, do sofrimento de outras, né? Que foi o que a gente viu lá na higiene, por exemplo. Então, a psicologia tem lado, precisa se posicionar sim, e quando eu digo que precisa se posicionar, eu já vi psicólogos falando assim, mas meu paciente nunca vai saber em quem eu votei, por exemplo. Não, seu paciente não precisa saber em quem você votou, de fato. Mas seu paciente precisa, sim, saber que a psicologia é comprometida com os direitos humanos, com os direitos, com as desigualdades sociais, com promover autonomia e qualidade de vida para quem não tem. Esse é o nosso compromisso. E aí, se, em decorrência disso, o seu paciente chegar à conclusão que tem algum candidato, por exemplo, que não combina com essa visão de mundo, aí já é uma questão dele. Mas a gente tem posicionamento, sim. E esse posicionamento não é chegar falando pro paciente, olha, viu, então, eu sou antifascista. Não, não é isso. Nos momentos em que as queixas aparecem relacionadas a esse tipo de questão, aí você se posiciona e conduz o caso em função desses princípios, em função desses valores, que são os valores da psicologia e que precisam ser os nossos também. Eu já falei para vocês, não tem uma roupa, uma capa de psicólogo, um traje de psicólogo que eu visto quando eu vou trabalhar. Os valores da psicologia, que são os valores dos direitos humanos, são os meus valores pessoais também. Então, tudo bem se eles não estão aí com vocês desde agora, vocês têm tempo para construir isso, mas esses são os nossos valores. Esses são os valores da profissão. Então, desse texto, era isso, do compromisso social. Vocês querem fazer perguntas sobre ele? Ou talvez a gente possa deixar as perguntas para o final, né? Eu falo dos 3 e aí vocês perguntam no final. O que eu tenho para falar dos outros 2
é pouca coisa. O primeiro, Kézia, você ainda tá cortando? Tá cortando para mais gente ou só para Kézia? Porque se estiver cortando Aqui, para todo aqui não. Se estiver Aqui tá cortando, ótimo. tá. É que se estiver cortando para todo mundo, daí o problema é a minha internet. Aí eu vou ter que, sei lá, reiniciar o modem, alguma coisa. Mas, senão, tá bom, então. Bom, o segundo texto que a gente trabalhou é a humanização como dimensão pública nas políticas de saúde. Esse texto, ele foi um dos mais odiados, né, talvez de toda a faculdade, né, não sei. Muita gente reclamou do texto. Eu estou procurando meu resumo dele aqui. E aí, por ele ser um texto difícil, né? Ele é difícil mesmo, mas é um texto de referência dessa área, né? Um texto importante nessa área, e ele faz parte da ementa da disciplina, né? Então, eu preciso passar por ele, de alguma forma. Eu vou mandar aí o nome do texto, Bia. Mas ele está no plano de ensino, naquele quadradinho onde tem as informações sobre a prova. Não mudou nada de lá, tá? Só mudou a data, claro, mas aqui, esse é o texto que eu falei antes. Esse da humanização é o seguinte: as autoras trazem a ideia de que uma forma de respeitar os direitos humanos, né, que para garantir os direitos humanos, os direitos das pessoas, dos usuários da saúde, né, das pessoas que usam os serviços de saúde, o SUS, que é disso que se trata, a gente precisa levar em consideração algumas coisas, né? A humanização é uma forma de levar em consideração todas essas coisas. É um nome para resumir tudo isso. Só que ela diz que esse nome, humanização, ele tem um problema porque ele ficou banalizado, né? As pessoas falam de humanização, falaram durante muito tempo de uma forma que não tem esse significado que ela está buscando aqui. É tipo quando as pessoas começaram, de repente, a usar a gratidão para tudo, sabe? Então, acabou virando uma palavra que não tem esse mesmo significado, né? A palavra aparece com coisas que não são gratidão. Da mesma forma aconteceu com a humanização, né? Ela acabou se tornando uma palavra sem graça, que carrega um estigma, que quando as pessoas ouvem humanização, elas falam, ai, sério, sabe? Por isso. Então, a ideia dos autores, né, a ideia deles é dar o significado que a palavra humanização tem, de fato, né? Que é essa consideração do outro no atendimento. Essa consideração do outro, ela pode ser resumida naqueles princípios norteadores do SUS, que são os princípios que dizem que a gente precisa oferecer ao paciente acolhimento, que a gente precisa dar. Então, vou comentar um de cada vez. A gente precisa oferecer acolhimento que possibilita que o paciente se sinta parte daquela unidade, que ele se sinta à vontade para ir lá buscar ajuda, buscar atendimento quando ele precisar, né? Não é só um serviço de saúde, simplesmente, né? Mas é um lugar para ser acolhido.
a atenção integral e igualitária, né? O serviço de saúde precisa oferecer atendimento de tudo que essa pessoa precisar, seja um serviço de baixa ou de alta complexidade, independente dela ter dinheiro para pagar ou não. O SUS é para todos. Não importa se você tem plano de saúde. Você pode ir na unidade de saúde aí próxima da sua casa, não agora, porque estamos vivendo um caos, né? Mas em tempos normais, você poderia ir na unidade de saúde perto da sua casa para buscar qualquer tipo de informação, de atendimento, para, por exemplo, para tomar vacina, né? E igualitária nesse sentido, de que qualquer pessoa pode buscar ajuda, com responsabilização e vínculo. Então, a pessoa também é responsável por aquele serviço e pelo tratamento dela, né? É uma responsabilidade compartilhada. O paciente também tem o usuário do serviço, que não precisa ser necessariamente o paciente, pode ser o acompanhante, né? Ele também tem responsabilidade por manter o serviço funcionando e por fazer com que o serviço atenda as demandas dele. E isso se dá pelo último item, que é a democratização, mas já vou falar dele depois. Um outro ponto é a valorização dos trabalhadores e dos usuários. A valorização dos trabalhadores, agora, na pandemia, por exemplo, ela aparece, as pessoas têm, em várias cidades pelo mundo, né, tal horário do dia, os moradores de tal cidade aplaudem os trabalhadores da saúde. Poxa, que legal, mas é disso que ela está falando? Não, não é. Ela está falando de salário digno, ela está falando de oferecer os equipamentos que essas pessoas precisam para trabalhar de verdade, de que essas pessoas não precisem se colocar em risco para oferecer um atendimento como está acontecendo agora, que o ambiente de trabalho, que a organização do trabalho não dependa dessa hierarquia tão sólida, né, que a gente vê na área da saúde, que é, por exemplo, o médico acima, incondicionalmente, da equipe. Eu acho que eu dei esse exemplo em sala de aula para vocês. Existem planos de saúde, talvez os que vocês usam, que para vocês procurarem um atendimento de nutricionista, de psicólogo, primeiro tem que passar pelo médico. O sujeito não tem autonomia de decidir se ele precisa de uma nutricionista ou se ele precisa de um psicólogo. O médico precisa dar o aval para que ele possa procurar o serviço. Então, no SUS, não deveria ser assim. Existe uma triagem que vai te direcionar para o serviço que você procura e que você precisa, né? O psicólogo não é o médico que decide se você pode passar no psicólogo ou não. A gente não tem vaga para todo mundo, mas todo mundo que quiser vai entrar na fila. Então, é mais autônomo, né? Nesse sentido. Óbvio, gente, que na prática não funciona exatamente desse jeito. Acho que vocês estão tendo aula de política de saúde e vocês sabem do que eu estou falando. Mas é por essas ideias aqui que deveria funcionar. Isso é humanização. E o avanço na democratização e no controle social participativo. É quando a gente se organiza enquanto grupo, então a gente vai pedir que a Secretaria de Saúde atenda as nossas demandas aqui do meu bairro, por exemplo. Que no meu bairro tem muitas pessoas com dengue, sei lá, porque é uma área que tem muito, estou dando exemplos, tá? Uma área que tem muito terreno baldio, não tem saneamento básico, as pessoas não têm o hábito de limpar o quintal para tirar coisas que podem acumular água, então tem uma frequência muito alta de dengue aqui no meu bairro. Então, eu, como representante dos moradores do bairro, eu vou lá, vou participar das reuniões
do serviço de saúde aqui do meu bairro, vou participar do Conselho Municipal de Saúde, vou participar do que for necessário, de tudo que tiver abertura, para levar a demanda dos moradores que eu represento aqui. E aí isso pode se converter em política pública, em serviço para mim, como usuária, e para os meus familiares, para os membros da minha comunidade. É nesse sentido que ela está falando de responsabilização pelo serviço e de vínculo, né? Aquela unidade de saúde também é minha. Então, ela precisa atender o que eu preciso, o que os moradores aqui do meu bairro precisam. Isso é uma coisa muito falha, porque muitas vezes as pessoas não sabem que elas podem participar disso, que elas podem ajudar a construir, mas elas podem. Então, a humanização estaria aí, né? Em oferecer essas práticas de saúde para os usuários, de forma que realmente atendesse às demandas dele, né? Esses princípios norteadores são as ferramentas da humanização, né? Tem se vocês olharem para eles estão bem relacionados com as ideias que as autoras trazem do que é a humanização, né? Enfim, que é essa valorização do sujeito. Que mais? Tem que levar em conta. Nossa, mas faz tempo que eu falei isso. Depois da atenção integral igualitária, é o que, professora? Travou aqui. Deixa eu ver. Responsabilização e vínculo, valorização dos trabalhadores e avanço da democratização e do controle social participativo. Esses itens, eles estão no texto. Deixa eu ver se eu acho em que página que tá, para falar para vocês. Eles estão na página 563, na coluna do lado esquerdo. É o terceiro parágrafo que ela fala disso. Então, quem quer entrar? Então, é mais ou menos isso, a ideia do texto. Ela traz o conceito de humanização, os princípios norteadores do SUS, que são esses que eu falei, e como que isso se relaciona com as relações de trabalho e com as relações com o usuário, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu estou esquecendo de falar disso. Mas eu acho que os pontos principais são esses. Eu não vou cobrar de vocês conceito de poder em Foucault, conceito de poder em Maquiavel. Nem eu sou fluente nisso, eu não expliquei isso para vocês. Então, eu não acho que esse é o foco da disciplina. Então, eu não vou cobrar isso de vocês. Vocês podem ficar tranquilos que esses conceitos mais específicos não estarão na prova e não vêm ao caso. Então, eu acho que são só essas duas coisas mesmo, desse texto. Conceito de humanização, é isso mesmo. Como que a participação democrática se reflete na prática do serviço, que é isso que eu acabei de explicar para vocês. O André está perguntando, prof, dá para falar que a responsabilização do sujeito pelo seu sofrimento corresponde à privatização da subjetividade? Achei muito bonita essa pergunta. Eu não sei exatamente o que é essa privatização de subjetividade. Não sei se é um conceito específico de algum autor, alguma coisa assim. Mas pelo que eu estou entendendo que eu acho que dá para a gente
Você quer me explicar o que você entendeu por privatização da subjetividade? Porque se eu entendi o que você está falando, a gente está falando de uma ideia de individualizar as coisas, né? Assim como a nossa sociedade se organiza de uma forma a individualizar as demandas, então o sofrimento psíquico também seria de responsabilidade individual, é isso? Não sei se é disso que você está falando, eu estou supondo, é isso mesmo? Ah, então tá. Então eu acho que dá, sim, para dizer. Né? A responsabilidade é do sujeito e a gente não tem nada a ver com isso enquanto grupo, né? O terceiro texto, que é o último, que cai na prova, é o direito dos mais e menos humanos. Esse texto traz um fato que aconteceu, na verdade, traz alguns contextos históricos específicos para falar de um fenômeno que acontece na militância, né? Um desses fenômenos que ela abre o texto, né, fala bem no começo do texto, é a situação que aconteceu em, sei lá, nos anos 90, em que um índio foi para Brasília para participar de um evento oficial e ele dormiu na rua nessa noite, né? Ele dormiu num espaço público, numa praça, não sei exatamente. E aí, 4 jovens colocaram fogo nele enquanto ele dormia, jogaram um combustível qualquer e colocaram fogo nele vivo. E ele morreu, né? Como era de se esperar. E isso teve uma repercussão muito grande na mídia. E essa repercussão refletiu a ideia que esses jovens tinham, né? Quando eles foram questionados de por que eles fizeram isso, eles disseram com muita naturalidade que eles não sabiam que era um índio, eles pensaram que fosse um mendigo qualquer. Isso causou um choque muito grande, né? Nossa, mas como é que eles acham que tudo bem botar fogo no mendigo? Só que, ao mesmo tempo, eles deixaram evidente uma situação que, de fato, ocorria naquele momento e que provavelmente ainda ocorre, que é um número considerável de pessoas em situação de rua, vulgarmente chamadas de mendigos. Gente, se eu colocar uma questão dissertativa na prova e vocês escreverem morador de rua ou mendigo, eu vou descontar ponto disso, tá? É pessoa em situação de rua. Eu já repeti umas 10 vezes nessa disciplina, então vocês já sabem. Então, a ideia de que essa pessoa em situação de rua poderia passar por isso, poderia ser assassinada dessa forma, né? Que ela é menos humana do que o indígena, por exemplo. Por que eu digo que reflete essa ideia? Porque um número considerável de pessoas em situação de rua morre dessa forma, né? Morre por espancamento, de diversas maneiras, jovens entediados ou outras pessoas, não sei de que faixa etária, agridem moradores de rua sem motivo nenhum, simplesmente sei lá, por tédio, né? Não sei. E isso, ela traz aqui os dados, né? Pelo menos, sei lá, um por mês, não lembro exatamente o número que ela traz. Isso não gera comoção e a repercussão que gerou o caso desse líder indígena, né? Então, a partir disso, ela traz reflexões nesse texto que uma delas é a mais óbvia, que talvez seja a mais óbvia, né? Pelo título até, que eu acho que é a reflexão que eu propus para vocês quando eu pedi para vocês analisarem o filme Bacurau a partir do texto.
que é que algumas pessoas são consideradas mais humanas do que outras, né? Então, lá no filme, isso fica muito evidente quando a gente vê os estrangeiros que vêm para o Brasil praticar uma caça a seres humanos, eles se consideram mais humanos do que os moradores locais, né? Não, Amanda, não vou perguntar sobre o filme, eu vou perguntar sobre o texto. Pode ser que eu peço. Não, eu não coloquei nada do filme, né? Mas pode ser que tenha alguma análise semelhante à análise que vocês fizeram no filme, só o texto mesmo. Então, que essas pessoas se consideravam mais humanas do que as outras, o prefeito considerou que os moradores de Bacurau eram menos humanos e poderiam morrer, que tudo bem se eles morressem, para ele isso é até um favor, né? Enfim, né? Acho que a análise mais, a reflexão mais óbvia que o texto traz, talvez para mim seja mais óbvio, não sei se para vocês também, é essa. A primeira coisa que ele me suscita, né? De pensar nisso, que algumas pessoas são mais humanas do que outras. Num segundo momento, dá para a gente pensar na forma como os direitos humanos, as organizações de direitos humanos, as ONGs, sei lá, as instituições que defendem os direitos humanos, a própria psicologia enquanto categoria, defendendo os direitos humanos, como que a gente elege bandeiras ou causas como mais importantes do que outras? Como que a gente escolhe o que é uma causa que deve levantar a nossa preocupação ou não? Aqui, no texto, ela fala que o indígena, a pessoa indígena, ela faz parte de um grupo que tem uma identidade étnica específica, que seus direitos já estão sendo discutidos há muito tempo, que já foram reconhecidos como necessários e que, por isso, é um grupo bastante, assim, que a militância olha com bastante cuidado, que os direitos dessas pessoas são, sempre não, eu acho que é ingenuidade minha falar isso, mas quando vem à tona um desrespeito aos direitos dessas pessoas, a militância briga por isso, imediatamente, né? Uma pessoa em situação de rua, ela não tem a mesma representatividade dentro de um grupo, né, como uma pessoa indígena. E que, talvez, por isso, não... os direitos humanos estavam brigando pelos direitos humanos do indígena, e não pelos direitos humanos da pessoa em situação de rua. Então... A gente vê bem essa classificação nesse caso desse garotinho Miguel que faleceu, né? Ficou tão evidente a situação dele porque a patroa era a esposa de um prefeito, então isso fica mais evidente, valoriza mais a situação, parecendo que os outros casos são indiferentes, né? Sim. Então, eu não estou dizendo aqui que esse líder indígena, ele não merecia a indignação que ele recebeu, que a morte dele recebeu, que não merecia a repercussão que a mídia deu. Merecia, e foi uma situação absurda que aconteceu. Inadmissível, com certeza. Mas a morte de pessoas em situação de rua, de uma forma geral, dessa forma violenta, deveria causar o mesmo espanto, deveria causar a mesma repercussão, deveria causar a mesma revolta. Por que a gente se indigna com algumas questões e outras não, né? Uma tentativa que eu vi disso em relação aos acontecimentos mais recentes, alguma página de militância vegana compartilhou uma imagem assim: todas as vidas importam, né? E uma foto de uma vaca, e era tipo um desenho, um cartoon, sei lá, uma tirinha.
Então, era uma vaca e uma pessoa negra, todas as vidas importam. Ela tentou comparar, colocar no mesmo nível de importância o sofrimento dos animais e de uma pessoa que sofre racismo, do George Floyd, era disso que eu estava falando, que eu acho que vocês devem ter visto, foi um homem negro, norte-americano, que foi asfixiado. A Luísa Mel fez isso? Não estou surpresa. Ele foi asfixiado numa ação policial e realmente estava cometendo um crime, que ele estava usando uma nota de dinheiro falsificada, mas ele foi asfixiado, sei lá, por 7, 8 minutos e ele morreu. Não, a ação policial foi desproporcional ao que tinha acontecido. E isso foi um estupim para várias revoltas e está tendo protesto nos Estados Unidos todo dia desde que isso aconteceu. Que acho que hoje faz 2 semanas, se eu não me engano. Então, assim, ela comparou, ela tentou fazer uma comparação, ela tentou escolher uma bandeira de militância, né, colocando mais importância no movimento vegano do que no movimento negro, por exemplo. O que ela conseguiu foi evidenciar mais ainda que a vida da pessoa negra não vale nada na nossa sociedade, que vale menos do que de uma vaca, entende? Então, essa ideia dela não pegou, né? A gente tem um pensamento crítico, a maioria das pessoas tem um pensamento crítico bem desenvolvido o suficiente para olhar para isso e falar, olha, é importante brigar pelos direitos dos animais, existe um sofrimento, sim, no consumo de carne. Eu nem sou vegetariana e eu concordo com isso. Existe um sofrimento, sim. A forma como a produção é feita é prejudicial para o meio ambiente, para o animal individualmente que está sendo morto, para a pessoa que consome, a forma como é produzido o alimento também tem diversas consequências, né? É uma militância importante, é uma causa legítima, né? Mas isso não se compara com a situação que aconteceu com um homem, com uma pessoa que tinha uma subjetividade, uma história de vida, uma família, né? Acho que nem cabe eu fazer essas comparações, porque pode ser que alguém diga as mesmas coisas de um animal também, e eu não vou poder dizer que essa pessoa está errada. É como a Amanda falou, parece que é uma disputa de quem sofre mais, mas é tudo sofrimento, né? Mas se é tudo sofrimento, por que a gente, enquanto juiz de internet, enquanto militante de alguma coisa, a gente não dá a mesma importância para todas as causas? Então, são esses questionamentos que elas fazem no texto. Claro que eles se estendem por outros assuntos, né? Elas falam dos meninos da FEBEM, falam de outras questões, mas todas essas questões estão relacionadas a isso, ao como algumas vidas valem mais do que outras, como mesmo a militância sendo direcionada para causas importantes, essas causas que são mais aparentes na mídia, por exemplo, ou que estão na moda, vamos dizer assim, elas acabam ofuscando outras causas, que muitas vezes, estatisticamente, por exemplo, morre mais gente de uma determinada maneira do que de outra. E aí a gente defende a maneira que morre menos. Pode falar. Prof, eu acho legal também para a gente trazer para uma reflexão, enquanto não só pessoa, mas profissional. Isso do valor que nós mesmos atribuímos às vidas. Porque a gente vê pessoas negras morrendo todos os dias, de formas... nunca vai ser justo, né? Mas eu quero dizer assim, de diversas maneiras, mas a gente só fica impactado quando uma criança pequena morre. Como se a criança pequena tivesse mais valor do que um adulto. O que eu estou dizendo aqui não é que criança pequena não tenha mais valor ou menos, isso é de cada um, né? É que tudo é vida. Tudo é vida. Só que a gente se comove, a mídia sensacionalista, né, acaba se valendo disso para mesmo quando a gente se sensibiliza com algo, a gente acaba dando valor para uma vida, que é dando mais valor para as reportagens de crianças do que de adolescentes ou adultos, né? E já caindo em outra questão, que é
Ah, mas a criança não comete crime igual o adulto estava cometendo. Uhum. Aí a gente acaba, eu acho, né? A gente acaba colocando mais uma vez, sem perceber, valor às vidas. Sim. Então, a pessoa que comete crime, ela merece morrer? Não é isso que a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz. Pode ser um pensamento seu, né? Não é isso que a nossa Constituição diz, né? Não é isso que a psicologia defende. E, gente, por que que não é isso que a psicologia defende? Alguém tem uma ideia de por que que a psicologia não considera isso uma prática legítima? A pena de morte, por exemplo? Eu acredito que é porque a gente trabalha com a construção do homem. Então, se eu trabalho, ai meu Deus, talvez esteja viajando. Se eu trabalho, Não tem problema. talvez vocês escutem um grito, tá? Me desculpa. Não é Não tem meu. problema. Se eu trabalho com o indivíduo, né, com a transformação do indivíduo, com o que o indivíduo tem e tenta trabalhar nele enquanto ser único ou enquanto coletivo, como é que eu vou... Ficou mudo? Ai, meu Deus. Ah, tá. Eu tô ouvindo, normal. Ah, tá. Como é que eu vou dizer que a pena de morte é algo aceitável? É como se eu estivesse finalizando aquele indivíduo, né? Ele é isso, ele cometeu isso, e é impossível ele se transformar, modificar, refletir, enfim. É como se eu estivesse engessando o indivíduo a uma ação praticada dele, como se ele não tivesse possibilidade de desenvolvimento mesmo, né? Em todas as esferas, eu acho. É o que eu acho, assim. Isso tudo que a Débora falou, a gente pode resumir em: se eu admito que essa é uma intervenção válida, por exemplo, para acabar com a criminalidade, eu estou dizendo que o problema é das pessoas. E eu falei uma boa parte da aula de hoje sobre não uma perspectiva patologizante dos problemas, né, individualizante. Então, parte de uma ideia que é incoerente com a psicologia, parte de uma ideia que não considera a construção do sujeito. Porque se eu considerar a construção do sujeito, eu vou considerar que se é a nossa sociedade, se é a nossa cultura que está construindo pessoas que cometem crimes, ainda que seja um crime hediondo, ainda que seja um crime inadmissível, uma coisa que me faz sentir repulsa, nojo daquela pessoa, que me faz não conseguir. Eu não quero atender um caso de uma pessoa, por exemplo, que é um agressor sexual. Eu não conseguiria passar por isso. Eu não sei se eu conseguiria, pessoalmente. Eu nunca tive que atender. Mas pode ser que eu não consiga, que isso mexa comigo de uma maneira que eu não vou conseguir atender. Mas se eu entendo que isso é construído social e culturalmente, beleza, eu posso até matar essa pessoa, condenar a pena de morte, ok, está resolvido o problema com essa pessoa. Mas se isso é uma questão cultural e social, o nosso ambiente, a nossa cultura, a nossa sociedade está produzindo outras pessoas como ele. É a mesma coisa de tratar o sintoma. Não faz sentido, porque não vai resolver o problema. Então, é uma morte à toa. Não vai resolver o problema, sim. Vai resolver a mágoa da família, por exemplo, que foi agredida por essa pessoa, que foi violentada por essa pessoa, que sofreu com alguma coisa relacionada desse criminoso, né? Mas não vai resolver o problema enquanto coletivo. E a nossa intervenção precisa estar direcionada para a sociedade, para o grupo, né? Então, é isso. A Amanda tá falando que nem isso ela pensa que resolva. Eu não sei também se resolve. Muitas vezes as pessoas falam, o argumento que as pessoas usam é assim: ah, fala para a família, então, que teve o pai sequestrado, por exemplo, fala para a família, então, que ele tem direitos, que ele tem que ser, que ele não pode ser morto, porque isso é contra os direitos humanos. Fala para a família, né? Então, e eu entendo, a gente tem, por isso que as decisões, as leis, elas não são tomadas pela pessoa que foi agredida, né? Elas não são tomadas pela pessoa que está inflamada da emoção do acontecimento, né?
Prof, a gente cai naquele outro discurso, né, que eu acho que é bem clichê mesmo. Tá, mamãe já faz. Desculpa, gente. A gente cai naquele discurso em pensar, a gente tem esse pensamento olho por olho, dente por dente, enquanto não acontece com a gente, né? Então, tem muita gente que a gente conhece, às vezes, as pessoas, assim, tal fulano matou, tem que morrer, né? Vamos, marginaliza o sujeito. Aí, o filho dele, algum parente vai lá e bebe, eu conheço várias pessoas, assim, vai lá e bebe e atropela uma pessoa de bicicleta, né? Aí a pessoa vai lá e paga fiança para o filho, sem marginalizar, e aí eu acho que linka com isso de quem tem mais direito ou menos direito, né? A gente relaciona... Maria. Ai, gente. A gente... Ai, eu perco até o raciocínio. Desculpa, Maria, gente. da aula. E aí a pessoa paga fiança e pensa assim, o meu eu não vou marginalizar, porque o acidente foi sem querer. Ele tinha bebido, mas ele não quis matar a pessoa. Diferente do bandido que, quando roubou a casa, foi portando arma de fogo. Então, esse sim, ele merece morrer, merece tudo, mas o meu não, porque o meu é justificável. É bem aquilo, a gente, enquanto não acontece com a gente, ela veio te ver já, desculpa. Ela vê as professoras e fica elogiando todas que são lindas. As professoras são lindas, mamãe. Gente, eu vou fechar aqui, porque vocês entenderam meu raciocínio, né? Prof, pegando o gancho da Débora, eu sempre contesto com as pessoas quando falam sobre a pena de morte, quando falam assim, não, fulano matou, deve morrer. Aí eu falo assim, então coloca se esse fulano fosse seu irmão, seu pai, seu tio, se você teria esse mesmo pensamento. Aí acala rapidamente a discussão, porque quando se volta para algo que está perto de você, que é seu, e aí o pensamento fica totalmente diferente. Eu ouvi uma vez numa palestra um argumento assim, eu já vou encerrar, tá, gente? Eu sei que já tá no nosso horário, mas eu ouvi um argumento assim, o psicólogo que estava falando, ele trabalha no sistema prisional, e aí ele estava explicando como funcionava e tal, e por que essa forma, por exemplo, de prender as pessoas, a forma como as pessoas são tratadas lá dentro, a não consideração dos direitos humanos, muitas vezes, de quem está detido, né? Às vezes a gente tem essa ideia que você falou, ele merece, né? Também cometeu um crime. Aí quando você diz isso que a Eliane disse, mas e se fosse um parente seu? Aí a pessoa fala, não, mas nenhum familiar meu faria isso. Ninguém... Pode, André. Meu pai não faria isso, meu irmão não faria isso, minha família criou a gente muito bem. Aí ele deu um exemplo assim, você poderia ser enquadrado, por exemplo, por tráfico de drogas, sem nem saber, numa situação simples, pela qual todo mundo aqui nessa plateia, ele disse, né, e todo mundo aqui nessa aula já deve ter passado, né? Vocês já pegaram carona com alguém que vocês conheciam mais ou menos? Por exemplo, um colega de sala que você não tem intimidade, que você não sabe muito da vida dele, e você pegou carona para ir embora da faculdade. Ou você já deu carona para alguém que você também não tem muita intimidade, mas é um colega de sala que você vê todo dia, né? E ele mora perto da sua casa, você dá carona para ele. Se você for parado numa blitz e essa pessoa tiver com droga, você vai preso também. Então, mesmo que você não faça nada, né? A Amanda tá falando, todo mundo comete crime. Comprar coisa sem nota fiscal, produto fruto de desencaminho é crime. Pois é, então a gente está sujeito, né? A gente não é tão certinho quanto a gente está pensando. Pode falar, André. Não era você que pediu para falar? Será que eu li errado o nome da pessoa? Não. Você quer falar comigo? Entendi. Não com a turma. Então tá, então eu vou encerrar a aula e você fica no final para a gente falar. Gente, obrigada então pela presença e por permanecer até agora e pela participação.
Assim que minha internet tá meio difícil, tá? Mas assim que terminar, que eu conseguir carregar, eu vou colocar lá para vocês o vídeo de hoje. E é isso, tá bom? Muito obrigada. Boa semana, bons estudos. Semana que vem estou aqui esperando vocês. Aí vocês podem ir indo para eu poder falar com as pessoas que querem falar comigo. Yasmin, você também quer falar comigo? Prof, eu fiquei com uma dúvida. A gente se vê segunda, só para eu entender por quê. Não, eu digo assim, vai ser a prova, né? Sim, vai ser a prova, mas eu vou estar online aqui nessa mesma chamada, e aí caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem falar comigo. Você já sabe, eu imagino que se você não quiser começar a prova no horário da aula, não precisa ser no horário da aula, você tem até 48 horas para começar a fazer a prova. Mas no horário de aula, eu estarei disponível para tirar alguma dúvida que vocês tenham. É só isso. Ah, tá, entendi. Uhum. Não, minhas aulas estão em dia porque eu vejo à noite, eu já tinha visto essa regrinha, só não tinha entendido porque a senhora estaria disponível na aula, entendeu? Sim, não, todos os professores têm que estar, pelo menos. Uhum, tá bom, obrigada, professora. De nada. Tchau. Tchau. Os textos, desde o começo do semestre, estão disponibilizados no plano de ensino. Eu não postei todos eles no AVA, porque vocês tinham... Eu acho que eu mandei na época que eu mandei por e-mail para as meninas que são representantes, e elas disponibilizaram para vocês, porque, se eu não me engano, quem imprimiu tem os textos. Mas eu vou colocar de novo. Assim que eu colocar a chamada, eu coloco de novo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ir tirando vocês da chamada, e a prova tem 1h30 de duração mesmo, e aí eu vou deixar só o André, que pediu para falar primeiro, aí quando o André sair da chamada, ele manda uma mensagem para Yasmin, e Yasmin entra para falar comigo, ok? E Gabi Queiroz perguntou, só um minutinho, André, perguntou a diferença entre empatia e alteridade. Eu preciso saber em que viu isso para eu poder entender sua pergunta. Mas eu posso responder, se você quiser entrar depois também, ou esperar, enfim. Ou vai me explicando enquanto eu tiro as outras pessoas da chamada, e aí você... Se a Yasmin quiser ficar, tudo bem? Bom, vocês que sabem. Fala, Gabi. Acho que ela já saiu. Ah, não, tá aqui. Tchau, professora, obrigada. Tchau, gente. Prof, eu vou perguntando então, acho que não tem. Pode falar. A questão era muito mais não atrapalhar a aula mesmo. Mas, tipo, velho, assim, como você tá lidando com essas coisas, assim? A situação da... Porque... Não, cara.